eu quero inspirar que as pessoas elas estejam, né, nesse meio, porque eu acho que a gente, como mulher, precisa ocupar esse lugar. Eu acho que eu gosto disso e eu quero ter mais filhos, sim, e quero continuar trabalhando. Eu acho que é um espaço que a gente conquista. Muito bem, galera. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Sou Edson Tamassia. Esse é o podcast Pode Contar Sua História, podcast da Farmarcas. Lembrando que nosso objetivo aqui é trazer histórias inspiradoras, trazer pessoas que possam contribuir conosco numa jornada que a gente considera como excepcional. E de todas as jornadas e de todos os podcasts que nós estamos gravando, essa segunda temporada temos histórias maravilhosas. Não posso esquecer que da primeira temporada eu tive minha filha, ninguém mais inspiradora do que minha filha, mas eu tenho uma segunda filha aqui, Monique. Ai, se começar assim já é emocionante demais, né? Muito bem, Monique, eu vou ter, mas não tem problema, esse é um programa de emoção, a gente pode se emocionar, não tem problema nenhum. Porque obrigada, você de fato é uma filha, mas vamos falar de Monique Silva agora, nesse momento, hoje. Assim, quem é a Monique agora? Porque a gente retroage e conta a história de ser filha. Vamos segurar aqui as emoções. Primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui. Ó. Você sabe que eu não vou nem falar muito de você, porque é um carinho imenso como um pai também. E é incrível estar aqui junto com você. A Monique, tenho 28 anos. Monique Silva, mãe da Alice, gerente de contas aqui na Farmarcas, esposa do Marcelo. E estamos aqui nessa trajetória linda junto com vocês. Show. Quantos anos tem a Alice? A Alice tem 2 aninhos. 2 aninhos. Muito bom. Acho que dispensa a apresentação, né, Monique? A gente, e aqui nós sempre falamos de jornada, mas a sua trajetória, a sua jornada conosco, é toda a jornada da Farmarcas, é toda a construção de tudo que nós temos, né? Porque você foi, assim, como registro, como pessoa, no livro de registro da Farmarcas, você é a funcionária número 1. Primeira funcionária. Você é número 1. Você está com a gente desde... 2012. Sim, mas que mês? Setembro de 2012. Setembro. Acho que é a Farmarcas Ultra, né? Foi fundada em maio. Então maio, Lembrando que a gente tinha ali a equipe da Febrafar que nos ajudava, que era a jornada que o pessoal contribuía, incluindo o Ney e vários outros, o André, que hoje é nosso diretor, mas estava na Febrafar, mas você, primeira funcionária da Farmarcas, então você acompanhou toda essa trajetória. Sim. Esteve com a gente desde sempre. Desde sempre, acho que quando eu entrei tinham 28 lojas, e hoje a gente tem 1.600, né? Então, eu brinco, eu falo que era minúsculo e hoje a gente tá nessa potência, né? Então, foi muito legal, que é como você trouxe, né? A minha trajetória profissional acompanha a da Farmarcas. Então, eu fui crescendo aqui dentro e fui me fazendo profissional aqui dentro. Então, isso é muito legal também, porque as histórias, elas estão ali se entrelaçando o tempo inteiro e juntas, né? Você lembra por que você veio? Como que você foi à entrevista de emprego? Como é que foi... Por quem que te convidou? Como é que foi essa sua chegada aqui? Na verdade, assim, antes de eu entrar aqui, eu trabalhava... Sempre trabalhei, assim, desde meus 14 anos eu trabalho e trabalhei em lojas de roupa. Fui me virando dentro do que tinha disponível de trabalho. E aí, quando eu entrei no colégio, estudava no São Luís, que é aqui embaixo, inclusive, né, do nosso prédio. Tinha uma amiga na minha sala e ela falou, pô... Surgiu uma oportunidade de emprego e eu preciso também fazer uma entrevista hoje. Eu falei, como assim? Eu trabalhava de telemarketing em outro lugar, que eu já não estava mais satisfeita, mas eu precisava trabalhar em função do recurso financeiro que tinha lá. E aí eu falei, pô, vou agora. Falei pro meu chefe na época, falei, olha, tô indisposta, preciso ir embora. Inventei, saí, vim pra entrevista, cheguei com o Paulo. Bom, não tinha muito o que contar, né? Eu tinha 17 anos. Tinha 17 anos, então eu contei pra ele um pouquinho, assim... 14 anos trabalhei em loja de bijuteria, trabalhei vendendo bijuteria, bolsas, depois trabalhei num consultório de recepcionista e agora estou trabalhando em telemarketing, então essa é a minha experiência. Aí ele falou, não, ótimo, a gente conversou bastante, mais de
de vida mesmo. Então, assim, o Paulo sempre também é um cara que eu admiro muito e que tem um carinho gigante, que sempre foi muito próximo. Perguntou muito sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha família. E aí, saí, fui pra casa, eu falei, pô, tomara que dê certo. E aí eu lembro que no outro dia, quando eu tava entrando no escritório, coloquei a pé no escritório pra entrar, meu telefone tocou e era o André. E aí o André, eu atendi, eu falei, oi, bom dia. E ele falou, bom dia. Ele falou, e aí, você tá afim de trabalhar? É o André aqui da Ultra Popular, não lembro se ele falou Ultra ou se ele falou Asfapop, que era a nossa razão social na época, né? E aí ele falou, você tá afim de trabalhar? Eu falei, só se for agora. E ele falou, não, então vem aqui. Aí a gente começou aí o nosso namoro, né? A nossa caminhada juntos. Mas foi muito bacana, assim, foi não tinha, eu acho que foi um match, assim, à primeira vista, assim. Eu sempre me dei muito bem com o Paulo. E daí que foi, né? Porque o que eu tinha para entregar, né? De experiência. Então foi muito bacana. Mas nem a gente também tinha nenhuma experiência daquilo tava que nós tudo íamos começando fazer. E o legal é que você acompanhou toda essa... E não só a nossa aqui, né? Porque hoje nós somos, no total aqui, mais de 350 funcionários, 350 colaboradores, uma mega estrutura, tudo que a gente está vendo aqui hoje, que a gente sabe. Mas os 1.600 associados, né? Os 1.600. Qual que era a função? Eu entrei como assistente administrativo, então era para... Não tinha função de anjo, né? Não tinha, era para dar suporte para o Paulo. Então, o Paulo, na época, ele era gerente geral, e eu entrei para dar suporte para ele em tudo que precisasse. Então, os meninos brincavam aqui que eu era o Pereirão. Então, assim, o que precisasse, eu estava dando suporte para ele. E aí, como o Paulo estava muito perto do Sérgio, né, que era da Fibrafar e dava um suporte para a gente na expansão, na entrada de novos associados, então eu ficava muito ali. Todo mundo que ia entrar tinha um primeiro contato com o Sérgio ou com o Paulo e depois ficava comigo. E aí eu ia acompanhando ali o associado. E quando a gente começou a estruturar melhor, aí falou, pô, então a Monique vai para a área de expansão, e a gente começou a ter uma outra pessoa, que na época foi a Priscila, para ir para a área dos anjos, que a gente chamou. Então, eu fui o anjo da expansão, mas oficialmente o anjo dentro da função administrativa que a gente considera hoje, eu nunca fui anjo. Mas todo mundo diz que eu sou anjo número 1, que por ter esse contato inicial. Porque muita gente passou por você na entrada, né? Muito, assim, eu acho que... E eu tenho associados que se tornaram amigos, assim, que eu tenho um carinho gigante, que se preocupam comigo. Agora, quando eu engravidei, tive minha filha, todo mundo preocupado, falando comigo e desejando coisas boas. Então, assim, a gente cria uma relação muito próxima. A gente teve esses encontros agora que estavam associados aqui, a gente viaja, encontra com o pessoal. Então, é muito gostoso essa relação que criou, né? Então, acho que eu fiquei ali na expansão longos anos, acho que foram 5 anos que eu fiquei na expansão, e eu criei um apego para aqueles grupos de associados antigos, né? A gente estava com uma galera aí semana passada e é muito gostoso. A Carol, então o Lucas, tem vários empresários ali que a gente criou uma relação maravilhosa. Além de trabalho, eu acho que muito amigável mesmo, que é isso, né? O nosso dia a dia. Monique, e quando você entrou aqui, você queria ser enfermeira? Queria. Você ia fazer enfermagem? Tem muito a ver com a minha história, assim, né? Por que a minha história? Porque eu venho de uma família que não tem muito estudo, né? Então, não tem, na verdade. Meu pai morreu muito cedo, né? Então, só voltando um pouquinho. Meu pai morreu quando eu tinha 6 anos e aí nossa vida dá uma boa virada de chave. E a minha mãe não tem estudo. Minha mãe é analfabeta, ela sempre foi do lar e ela não tinha nenhuma base de estudo. Então, assim, eu não tinha ninguém para me espelhar e ter alguma referência de procurar algumas profissões. E ao meu entorno, quando a gente vem para São Paulo e volta para... Você é cearense? Nós somos nordestinos e cearense. Mas você nasceu no Ceará? Não, nascemos em São Paulo. Nós que nós está falando de você e da Luana. Irmã, isso. Daqui a pouco a gente vai falar da Luana. Não tem problema. Daqui a pouco nós vamos inserir a Luana no contexto aqui. Porque a Luana trabalha conosco na Febrafar, só para já inserir, trabalha conosco. Também é gerente comercial, também é gerente de atendimento. E entrou no seu lugar no telemarketing ou não? Ela era a minha gestora lá, inclusive. E depois você trouxe ela também. Eu trouxe ela para cá. Uhum. Então, a gente... nascemos em São Paulo e fomos morar no Juazeiro, porque meu pai era de lá.
E ele queria morar lá. No Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, isso, Ceará. no Ceará. E nós moramos lá, eu fui com 4 anos, moramos 2 anos, meu pai faleceu lá. E aí minha mãe não quis ficar lá, a gente voltou para São Paulo. Nessa volta para São Paulo, então eu tava ali naquele entorno, minha mãe foi se virando, e todas as pessoas, conforme eu fui crescendo, que estavam no meu entorno, eram enfermeiras ou trabalhavam em lojas, então foi o meio que eu fui convivendo. E aí, eu falei, pô, acho que eu vou ser enfermeira, porque é o que eu conheço, assim, é o que eu conheço de profissão. Tinha uma vizinha minha que ela é enfermeira, e eu gostava muito dela, admirava, e falei, pô, acho que é uma profissão bacana, então acho que eu vou ser enfermeira. Então, eu não tinha muito a quem consultar para poder me ajudar a decidir. E é difícil, né, gente, com 16, 17 anos, você tem que decidir uma profissão, você decidir uma carreira. Então, eu falei, vou fazer enfermagem. E aí, quando eu entrei aqui, eu lembro que eu estava no ano de vestibular, prestando vestibular, e aí eu passei em enfermagem, foi no 3º colegial, passei em enfermagem e eu fui comunicá-los que eu iria me ausentar para fazer a matrícula da faculdade, que tinha ganhado bolsa e tudo. E aí eu lembro que no dia que me apresentaram, o Neto falou assim, não, até lá você desiste, você não vai fazer enfermagem. Falei, tá bom, Netinho. E aí passamos. E quando eu fui fazer a matrícula, eles falaram, não vai, a gente gosta muito de você já tá aqui 6 meses, você tem potencial, vamos fazer outra coisa. E aí comecei a ter orientações, né? Então, você, o Neto, o Paulo, foram pessoas, assim, fundamentais para me ajudar a decidir uma carreira. Então, naquele momento, a gente teve conversas profundas, eu saí daqui surtando, chorando, porque a gente tinha que decidir o que eu ia fazer. E aí eu falei, pô, então não, acho que enfermagem não é o caminho, acho que eu vou respirar um pouquinho, só que eu também não queria ficar parada, porque eu sou inquieta. Falei, então eu vou fazer administração, que aí eu faço administração, depois eu me especializo no que eu entender que eu quero focar e que eu quero seguir como carreira. E assim fiz, então aí eu fiz administração e continuamos aqui na Farmarcas. E aí depois você foi fazer... E aí eu fiz especialização em trade marketing, né? Uhum. Quando eu terminei a pós, foi logo quando eu descobri que eu tava grávida da Alice. E aí dei essa pausinha para cuidar dela. E agora vamos focar em outras coisas também, de novo. Legal. Deixa eu contextualizar aqui, Monique, porque a gente está falando o nome de tanta gente, né? E esse podcast é aberto, é para todo o mercado. Então, eu queria só contextualizar, contar um pouco dessa história da jornada, que nós estamos falando de Aspa Pop, Ultra Popular, e Farmarcas, Sérgio ou Neto, né? Então, é que tem todo um ingrediente aí de mistura do próprio associativismo. Lembrar que a proposta da Ultra Popular nasceu dentro da Febrafar como uma rede alternativa para as redes da Febrafar utilizarem uma segunda marca, porque naquele momento fazia bastante sentido ter uma loja popular, e isso foi o início da associação, e era uma ASFAPOP, porque era uma associação só de farmácias independentes. Então, o Neto, diretor-geral da Febrafar, sempre foi, na verdade, o precursor de tudo isso que a gente tem aqui hoje, porque a Febrafar é precursora de tudo isso. O Sérgio, infelizmente falecido, hoje ele era um funcionário da Febrafar que nos ajudou no início da expansão, e o André, que é nosso diretor administrativo, na época era gerente financeiro da Febrafar, e foi ele que estava responsável pela contratação. Só para a gente fazer essa linha do tempo. Mas as coisas não são não é tão assim, você já sai da área de expansão. Você fez toda a jornada na Farmarcas, né? Você fez passou por diversos departamentos, ajudou a estruturar os departamentos. Eu fiquei um bom tempo na expansão, mas assim, até a gente falar que era expansão demorou um pouco, porque a gente estava entendendo como que ia se configurar os departamentos aqui dentro, né? Então, a gente absorvia a demanda de encarte, então por muito tempo ajudei a fazer encarte, que eram coisas de marketing, ajudava também com as lojas que já estavam inauguradas no que fosse necessário de análise, de relatório, então também dava um suporte nesse sentido. A gente fazia as análises de ponto, então eram serviços gerais. O análise do pai, né, que
Hoje é tudo automatizado. Hoje é tudo automatizado, imprimia, vinha para minha rede, para minha mesa. Para sua mesa. Aí eu fazia as bolinhas naquilo que era negativo ou positivo, fazia uma marcação em amarelo ou vermelho e voltava para vocês. Era muito manual tudo, né? Então, a gente validava encarte na mão. A gente fazia o encarte da loja aqui e validava, conferia tudo que a loja colocava, os preços, tudo, os EANs. Então, eram umas coisas, crachá de loja, crachá dos funcionários das lojas. Então, eram coisas bem, assim, a gente fez de tudo um pouco. A parte do comercial dava um suporte. O comercial, ele sempre já teve mais equipes, então já era um pouquinho mais estruturado, tinha gente dando suporte. Mas a operação a operação era todo mundo dando suporte no que precisava. A gente atuava em todas as frentes que fosse necessário e depois foi estruturando a área de expansão, né? Aí a gente foi funilando mesmo e fui organizando. Ao mesmo tempo que é tão pouco tempo, né? Porque são 12 anos, né? Apesar que para você não, né? 12 anos. Porque na linha do tempo, 12 anos é muito relativo, né? Para mim, é só 20% da minha vida. Tenho 28 anos, 12 anos. Para você é quase 50%, né? Exato. Então, na linha do tempo, isso é meio relativo. Mas 12 anos para uma empresa é muito pouco, né? E quando a gente olha o tamanho e toda essa transformação que a gente está falando de tabloide, né? Sim. A gente vê o que é hoje, como funciona, a tecnologia que está envolvido, é inimaginável, né? Muito que ia se tornar isso hoje, né? Tanto de coisas que foram automatizadas hoje e o tanto de serviços que surgiram através dessas automações, que aí hoje que a gente já não faz mais aquilo, mas surgiram outras demandas que a gente nem imaginava na época. Então, acho que foi muito, muito legal, assim, de ver tudo isso acontecendo, né? Uhum. E as coisas tomando forma, as coisas se encaixando, os departamentos se compondo, estruturando, as pessoas vindo, encaixando ali naquelas áreas. Então, também foi um movimento que eu acompanhei, que eu considero muito bacana e que me ajudou muito também como profissional. Uhum. Ô Monique, trazendo assim um pouco para o desafio da carreira, sem ser necessariamente para marcas, mas olhando um pouco para o universo da sua geração, né, que você já é uma geração que nasceu conectada, uma geração que a gente tem um pouco mais de dificuldade às vezes, de interação com esse público, as pessoas são mais focadas no mundo social, um pouco menos focado para o relacionamento. E, obviamente, a tua jornada é construída de forma diferente, né? Porque, ainda que por mais que nós sejamos conectados hoje como um todo, nós sejamos a geração, vocês são a geração Z, que tem essa conectividade como nativa, né, na verdade, mas a carreira, a construção da sua carreira é muito feita até por conta do seu trabalho, daquilo que você lidera hoje, do que você faz, muito no relacionamento, né? Isso é natural? Você se preparou? Como é que foi isso? Eu acho que é natural meu, Edson. Assim, a questão de relações, eu sempre fui muito comunicativa, muito expansiva. Então, eu acho que desde sempre, até quando eu estava na expansão, para mim, eu considerava como uma área comercial também, porque embora a nossa expansão não seja, de fato, um comercial, né, como outras empresas quando a gente fala de franquias, né, mas você tem essas relações, você tem o contato direto, e isso para mim sempre foi o meu dia a dia. Eu sempre fui a pessoa dos amigos da turma, a líder de sala, a pessoa que tinha todo mundo perto, que sempre muitos amigos. Então eu gosto disso, eu gosto muito de gente, eu gosto de estar perto das pessoas. Para mim, estar bem relacionada é tudo, assim, é o que eu gosto de fazer, e que por isso que eu acho que é natural de mim, assim, de relações. Para mim, o digital, ele serve para modernizar as coisas, para agilizar os processos, mas para mim, assim, o WhatsApp, beleza, a gente facilita muita coisa, mas eu gosto disso aqui que a gente tá tendo, de conversar. Eu gosto de reunir os amigos em casa, essas coisas de
pandemia que a gente sofreu conectando online, tomar uma cervejinha online, fazer algumas coisas. Não, acho que a gente tem que ter essa relação. Para mim, eu gosto do contato com as pessoas. Me fala assim, sem ser do seu dia a dia, sem falar da Alice, que a Alice a gente fala daqui a pouco, porque a Alice é um capítulo à parte, né? Eu quero que você fale da experiência de ser mãe, mas me fala um pouquinho assim do seu dia a dia aqui no trabalho, porque você lidera Você, na verdade, só para a gente contextualizar, a Farmarcas tem 3 gerentes comerciais divididos em não medicamentos, os produtos de prescrição, genéricos e similares. Obviamente, não necessariamente só nessa configuração, mas na sua maioria, sim. E você lidera uma frente ampla nossa que é genéricos e similares. Como é que é seu dia a dia? Como é que é seu trabalho? Meu dia a dia é atendimento com a indústria o tempo todo, agenda cheia de reuniões, a gente reunião atrás da outra, olhando oportunidades, levando valor para o parceiro, para o associado. Então, a gente está nessa relação, nesse relacionamento, como eu estava comentando, que é o que eu gosto, que é natural meu, o tempo todo. Então, é muito gostoso porque o meu dia a dia é o que é natural e que eu gosto de fazer. Então, a gente traz esses parceiros para aproximar dos associados, trazendo essas oportunidades e agregando valor para toda a cadeia, né? Não só indústrias, mas também como os distribuidores que compõem a nossa cadeia aí para chegar nos nossos associados. Legal. Ô Monique, tem uma foto na minha sala de 2014, foi no evento que nós fizemos lá de 2014, acho que, na verdade, aquele foi o segundo encontro de associados Farmarcas, que o primeiro, na verdade, tecnicamente foi o terceiro, porque logo no primeiro ano nós fizemos um aqui no Braston, no Hotel Braston aqui em São Paulo, mas ele era embrionário, a gente nem pode considerar, porque foi só uma reunião de associados, sem feira de negócios, sem nada. Depois nós fizemos um em Campos do Jordão, você já estava lá? Estava, lembro desse. Campos do Jordão 2013. A gente fez um painel de lojas, eu lembro. Tinha 90... 100 lojas a gente tinha, e nós lojas. Fizemos um painel, um backdrop, com as fotos de todas as fachadas de loja, foi bem legal. Mas isso era Ultra e Max naquele Ultra, momento. isso. Mas não, e Super, né? Super. E a Super. Mas nós não podemos esquecer que já era revolucionário 2013. Sim. Mas 2014 que nós fizemos aqui no Hotel Bourbon de Ibirapuera, eu tenho uma foto lá na minha sala, acho que nós éramos 14 pessoas, se eu não me engano, 14 pessoas. E daquelas pessoas que estão lá naquela foto, alguns já seguiram carreira, estão em outra jornada, mas todo mundo que estava lá, sobretudo as mulheres, tem uma jornada que dentro desse funil de desenvolvimento da carreira estão muito bem. Você, a Nicole, a Dai, a Priscila, a Sara, também a Patrícia, todas vocês estamos todas aqui. Todas aqui e todas na liderança. Sim, né? Sim. E aí tem o desafio do funil da liderança, né? Que você sabe, porque é natural de uma empresa, conforme ela vai crescendo, por mais que a gente goste de pensar no modelo de autogestão, mas ainda ela é um modelo piramidal, onde você tem os diretores, os gerentes, os coordenadores, e aí você vai descendo para a equipe, e o funil vai se... É um funil, né? Então, obviamente, vai ficando cada vez mais difícil você ir mudando de posto. E você fez uma jornada rápida, e as suas colegas também, a doutora Day, a Paty. O que você atribui ao próprio ambiente, à vontade, se bem que tem gente que ficou pelo caminho, né? Mas... Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que a gente começou numa empresa que estava crescendo, então a gente pegou um ambiente que proporcionou essa evolução rápida, mas que também a gente buscou se desenvolver para acompanhar essa evolução, porque, como você mesmo trouxe, a gente sabe que teve pessoas que estavam aqui com a gente no início e que já não estão mais, algumas por saírem realmente
por decisões e outras porque não conseguiram acompanhar essa evolução. Então, eu acho que a gente está no lugar certo, aquela coisa de estar no lugar certo, mas também estar preparado para acompanhar essa evolução, fez com que eu conseguisse acompanhar isso e chegar no cargo que eu estou hoje. Então, eu acredito que tem essas duas potências, assim, a força da empresa está crescendo e também de eu buscar, porque eu sempre fui curiosa e sempre fui muito ousada de correr atrás do que eu queria, né? Uhum. A Farmarcas e a Febrafar, eu sempre coloco as duas, porque basicamente as duas têm a mesma linha de pensamento, até porque eu sou presidente das duas, a área administrativa também é compartilhada, tanto eu como o Neto, como o Paulo e todos os diretores acabam, de alguma forma, tendo um pensamento muito voltado para isso. Mas nós somos uma empresa essencialmente familiar em todos os sentidos, mas a sua é mais familiar ainda. Né? A minha é. A minha é super. De família de verdade, para tudo quanto é lado, você vai olhar para... Acho que com o tempo eu estava aqui... Vou contar primeiro da Luana, para depois a gente continuar. Com o tempo que eu estava aqui, acho que até dentro desse propósito, né? De querer mudar o nosso entorno e onde a minha irmã estava não era um lugar muito agradável. E aí surgiu uma oportunidade na recepção. E aí eu falei, vou trazer minha irmã, preciso mudar o contexto dela também, né? Se eu tô conseguindo, se eu sair, eu tô conseguindo também aqui, eu quero que ela também conheça um novo mundo. Que para mim, o conhecer a Paulista, por mais bobo que seja, para mim foi um novo mundo, foi uma barreira que caiu dentro de um contexto que eu vim, de uma... Você morava longe com força, hein? Muito. 2h30, se der sorte, assim. Se der sorte, porque não tinha trem, ônibus, trem, metrô, linha amarela, foi saindo muito depois. Morava no extremo sul de São Paulo, que é Grajaú, é muito longe. Então, eu queria trazer ela também para esse contexto, né? Voltando para a história da Luana. E aí, quando surgiu a vaga na recepção, indiquei ela. E aí o Neto entrevistou e falou, se ela for boa como você, ela tá contratada. Eu falei, você entrevista e decide. E aí o Neto entrevistou ela e ela entrou. E hoje ela é minha par, né? A gente considera como minha par, só que exercendo o cargo de gerente comercial na Febrafar. Que é... Então é muito legal que eu consegui também trazer. E mudou, graças a Deus, o contexto. E mudei a realidade da minha família, né? Que realmente impactou muito a nossa família como um todo. Não feliz com isso, que já tinha irmã, resolveu arrumar um marido aqui. Né? Casei aqui, né? O contexto, né? Aliás... E é engraçado, porque quando o Marcelo entrou aqui, eu era coordenadora de expansão e ele entrou para mapear processos. O Marcelo já teve umas 5 profissões aqui dentro. E na época ele entrou para mapear processos e a gente mapeou a área de expansão toda, fizemos todo o mapeamento da área, tanto que quando a gente finalizou esse trabalho foi quando eu fui para o comercial, que surgiu a oportunidade de eu ir para o comercial. E anos depois a gente se reencontra como casal, né? Se conecta aí e hoje somos casados, temos a nossa pequena Alice. Muito legal, mas é uma história legal. E o desafio de ser mãe e fazer a jornada que você faz? Olha, esses últimos 2 anos foi um conhecer, né? A Alice fez 2 anos agora em janeiro, então eu sempre sonhei em ser mãe, eu adoro criança. Foi maravilhoso, acho que o maternar foi a coisa mais incrível da minha vida. E quando eu retornei ao escritório, alinhar isso com casa, Alice e o trabalho, não foi tão desafiador assim. Eu acho que a gente conseguiu alinhar a estrutura da casa mesmo, a agenda. Eu e o Marcelo, a gente consegue se organizar de uma forma que a gente se ajuda muito. A gente tenta ter um apoio em casa, então rede de apoio é tudo para mim. A minha mãe é a que me dá todo esse suporte quando a gente precisa. Então, o impacto de trabalho, assim, eu percebo que teve pouco. Óbvio que eu acho que eu voltei com mais ganância de querer as coisas, porque parece ter um propósito muito maior,
que tem um serzinho ali que depende, fala de Alice, a gente já balança. Então, que tem um serzinho ali que depende de você, que tudo faz mais sentido. Eu acho que depois da Alice, pra mim, as coisas ficaram ainda melhor e eu fiquei com mais garra de querer alcançar mais coisas. E assim, os desafios do dia a dia é agenda, né? Agora, você está falando, né? Ainda que você tenha uma rede de apoio, ali você tem só 2 aninhos, né? 2 anos. E seu trabalho exige, às vezes, viajar, às vezes está fora. Por exemplo, a gente tem convenções fora de indústria. Sim. Ou eventos dos próprios associados. Isso nunca foi um problema? Nunca foi um problema, Edson. E, inclusive, assim, quando eu estava de licença paternidade, por mais que eu estava muito feliz de estar ali, eu sentia que eu preciso desse gás do trabalho. Eu não sei, eu não me vejo não trabalhando. Eu gosto muito dessas 2 coisas juntas, assim. Então, quando eu viajo, tá tudo certo, a gente consegue viajar, a gente não impacta em nada, assim, não me desprendeu. Eu achei que eu sentiria mais impacto, eu achei que seria mais desafiador do que, de fato, tem sido, assim, se organizar, mas eu acho que é muito em função da forma como a gente conseguiu se organizar como família e pela rede de apoio. Porque eu acho que se eu não tivesse essa rede de apoio, seja ela através da minha mãe ou uma rede particular, paga, aí fica muito difícil, que eu acho que às vezes acontece com muitas pessoas. Então... Monique, e a gente tem que, obviamente, respeitar, porque é uma decisão individual de cada um, a gente tem que respeitar, porque cada um sabe seu momento e sabe aquilo que quer, então aqui não vai necessariamente um palpite na vida dos outros. Mas eu sempre comento, e eu comento muito com a Karen, sobre executivas, na verdade, que abandonam a carreira ou que abrem mão da carreira para ser mãe e depois não volta para o trabalho, escolhe essa função de não que você deixe de ser mãe, mas a função de cuidar, de não ter esse apoio. E, obviamente, isso é uma opção e a gente, de novo, tem que respeitar, mas eu acho que é sempre um risco para a mulher. É sempre um risco. De alguma forma, você imagina que essa sua jornada, essa sua experiência, essa sua fala possa inspirar outras mulheres a entender que sim, eu acho que ninguém pode abrir mão, a mulher pode abrir mão do desejo e do direito de ser mãe, mas isso não pode impactar a carreira. Eu acho que assim, eu não me sinto menos mãe não estando todos os dias com a minha filha e conseguindo trabalhar, assim como uma mãe que fica todos os dias, ela também pode ter o seu mulher, né, o seu lado mulher também ativo ali no dia, porque ela está em função da criança. Eu acho que, como você trouxe, são escolhas, né? Eu se me perguntasse, eu quero inspirar que as pessoas elas estejam, né, nesse meio, porque eu acho que a gente, como mulher, precisa ocupar esse lugar. Eu acho que eu gosto disso e eu quero ter mais filhos, sim, e quero continuar trabalhando. Eu acho que é um espaço que a gente conquista e eu fico muito feliz de conseguir conciliar tudo isso e conseguir ser a mãe, conseguir trabalhar, ser a mulher também, ser a Monique, porque a gente também tem o nosso lado mulher, a gente também não pode abrir mão do nosso ser, né? Porque às vezes a gente também vira mãe, a gente se perde um pouquinho, então a gente tem várias, né? Várias Moniques. Essa Monique aí agora é campeã de beach tênis. Campeã de beach tênis, a gente tem que achar nossos refúgios, então eu acho que todo o meu contexto familiar, assim, eu não me vejo não trabalhando, e aí talvez tenha o porquê eu gosto de trabalhar e que eu me vejo no mercado. E também, assim, a minha mãe, ela não trabalhou, ela foi do lar, a gente tinha uma condição, quando meu pai era vivo, que permitia ela não trabalhar e ser do lar, até por uma questão cultural da época, e por ela também a gente ter essa condição que mantinha ela em casa. E quando meu pai morreu, a minha mãe, ela perdeu o chão. Então, assim, para mim, Monique, respeitando todas as mulheres que optam por isso,
não quero ter uma dependência de algo ou alguém. Eu quero ter a minha carreira, eu quero ter a minha história, eu quero ter a minha independência como profissional, como mulher, e quero inspirar a minha filha também a ter isso, porque eu acho que eu também quero ser exemplo para ela como uma mulher que trabalha, que cuidou dela e que esteve presente nos momentos que eu podia estar e que ela precisava que eu estivesse. E eu trago muito isso para mim, porque quando a minha mãe se viu sem o meu pai, ela perdeu o chão e ela teve que virar diarista, e com todo respeito à profissão também, mas assim, ela teve que se condicionar a coisas que não eram dela e que ela não sabia, para não deixar a comida faltar. Eu acho que às vezes a gente está numa condição que isso permite a gente não trabalhar, mas isso não é vitalício. Então, para mim, eu preciso ter essa segurança, sabe? E para me manter viva como pessoa, eu preciso trabalhar, eu preciso ter relações, eu preciso ver as pessoas, eu gosto de sair de casa, de ver as pessoas, de conviver. O tempo que eu fiquei em casa de licença maternidade foi perfeito, maravilhoso. Eu até me questionei, eu falei, gente, será que eu não sou tão mãe assim porque eu quero voltar a trabalhar, sabe? Mas não, é porque é gostoso, é bom e você se sente ativo também como pessoa. Então, eu gosto, eu quero inspirá-las para que trabalhem, que façam o que amem, que seja trabalhar em casa ou em outras funções, mas que sejam felizes no que gostem de fazer de fato. E eu amo trabalhar e amo ser mãe da Alice e dos próximos filhos que eu venha a ter. Ô, Monique, você é prodígio em tudo, né? Mas mais prodígio de tudo é no beach tênis, né? Entre a primeira aula e ser campeã, quanto tempo? Olha, 3 meses? 3 meses. Ou o campeonato era fraco, ou... Não, era bom. Ou você aprendeu muito rápido. O de Petrolina, posso considerar que foi ok, foi fraco. Mas ganhei um da arena onde eu treino mesmo, então ganhei com a minha dupla em 3º lugar e foi bacana pra caramba. E é o que eu tava falando, né? Assim, eu sempre queria encontrar alguma coisa, algum esporte que eu me encontrasse. Que eu gostava de fazer. Na época de colégio eu jogava vôlei e eu amava. E aí depois eu fui perdendo, fui parando de jogar. Na faculdade não joguei. E o beach tênis agora pra mim é isso. Beach tênis e corrida. Então eu tô apaixonada. São as 2 coisas que eu não abro mão agora de fazer e que a gente encontra um tempo na agenda pra fazer e dar conta de tudo, como a gente tava falando agora há pouco, né? Então, de trabalhar, ser a mãe da Alice e de jogar meu beach tênis, porque eu também não sou obrigada a não fazer nada, né? E ir pro Semente. E ir pro Semente do Bem também, exato. Que essa é uma outra vertente, né? Uma outra faceta sua, essa área do gostar do social. Sim, eu gosto. Eu acho que ainda poderia até me doar mais. A gente, durante esses 2 anos, eu comentei que fiquei ali, né, acompanhando tudo. A gente faz parte do comitê. E é um projeto lindo, né? Então, é muito gostoso estar ali nos sábados cozinhando para todo mundo. A gente pensando no que vai fazer agora de ações até o final do ano. E esse contato, novamente, estar com as pessoas, proporcionar o melhor para o nosso entorno, seja para as nossas famílias ou para as pessoas ao nosso redor, Só para contextualizar, Monique, para as pessoas que eventualmente estão nos assistindo, nos ouvindo aqui e não conhecem exatamente o projeto, Semente do Bem é um projeto que nasceu durante a pandemia, que era uma forma que nós estávamos buscando de devolver um pouco para a sociedade tudo que nós recebemos. E nós entendemos que o melhor jeito de fazer isso era estimular o voluntariado. E nós criamos o Semente do Bem, que é um projeto onde nós cozinhamos e doamos essas marmitas para instituições ou para as pessoas carentes, né? Então, o projeto ele funciona hoje numa plenitude bastante interessante. A gente faz uma quantidade até bastante razoável de comida, mas o principal objetivo é nós estimularmos o voluntariado da equipe. E a Monique é uma das nossas líderes lá do projeto. Voluntariado da equipe, né? E também quando a gente tem ações que envolvem produção de, por exemplo, Páscoa de chocolates ou qualquer outra coisa, a gente estimular a produção dos colaboradores, das pessoas que estão aqui, porque também aqui a gente tem venda de tudo, né? A gente tem a galera que é produtiva demais, vende muita coisa, então a gente sempre consome também esses produtos das pessoas que estão aqui para também ajudar a impactar essas famílias que estão ligadas ao projeto e também aqui à empresa, né? Legal.
Monique, dá para ficar conversando um ano aqui contigo, mas a gente tem que terminar e eu queria fazer uma pergunta final. Contextualizar o que você colocou aqui de uma infância difícil, né? Uma infância, na verdade, desafiadora, né? E depois uma jornada muito, muito exitosa no seu trabalho e na sua vida particular também, mas muito exitosa. Mas certamente tem valores que você carrega desde sempre, que você não mudou e que você continua com os mesmos valores de anteriores. O que de fato para você assim, é inegociável? Caráter, para mim, é tudo, assim. Acho que isso é inegociável e muda tudo. Caráter e ética não são meu mantra do dia a dia e que, para mim, é acima de tudo para fazer qualquer coisa, seja no trabalho ou na vida. Muito bem. Zeramos? Zeramos! Foi fácil, tá vendo? Estava preocupada que você ia contar a história, mas sua história é linda, então é fácil de contar. Tá certo? Obrigada. Obrigado, tá? Muito bem, galera. Então foi Monique Silva, nossa Monique de todos vocês, certamente, que todo mundo conhece. E esse é o nosso podcast, Pode Contar Sua História, é uma história inspiradora. Podcast da Farmarcas. Lembrando a vocês que essa segunda temporada nós estamos no YouTube e no Spotify toda quinta-feira. Um abraço e até a próxima.